sou Luana Tavares, analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, especialista em direito notarial e registral e também em direito administrativo. Hoje tratarei com vocês de um importante tema do mundo notarial e registral. Trata-se da alteração do prenome e do sexo do transgênero junto aos seus registros de nascimento ou casamento, sem a necessidade de realização da cirurgia de redesignação sexual ou então de tratamentos hormonais ou patologizantes. De antemão, já falo para vocês que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que não é necessária a realização de cirurgia de redesignação sexual, nem comprovação dessas alterações hormonais ou patologizantes para se realizar essa alteração do nome e também do sexo, juntamente ao registro civil. Entendeu mais que não é necessário sequer mandado judicial. Isso mesmo. Mas nem sempre foi assim. Trata-se de uma evolução jurisprudencial do STF que acompanhou o STJ, que já entendia dessa maneira, acompanhou também a opinião consultiva número 24 de 2017 da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Além disso, também observou um direito previsto no Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, quanto ao direito ao nome. Essa convenção traz vários outros direitos, mas destaca-se também o direito ao nome para o caso, para essa decisão do STF. E, além disso, o STF se utilizou de um outro fundamento extremamente importante, relevante, acho até que foi um louvável entendimento da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que retirou do rol de doenças de transtorno mental a transexualidade. Luana, mas foram só esses os fundamentos do STF? Não, o STF trouxe outros fundamentos também. Dentre eles, o principal, na verdade, seria a máxima efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. Sabemos que a dignidade da pessoa humana é um vetor axiológico que deve irradiar por todas as relações jurídicas existentes no ordenamento jurídico, vem previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal como um princípio, como um fundamento da República, melhor dizendo, e o STF entendeu que fazendo essa alteração de jurisprudência daria mais efetividade, maior efetividade a esse princípio da dignidade da pessoa humana. Trouxe também vários outros princípios previstos no catálogo dos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Dentre eles destaca o princípio da igualdade, da intimidade e também da saúde, de um modo geral, de um bem-estar biopsicofísico. Além de tudo, um importante fundamento que eu particularmente gosto muito, que é o direito à felicidade, que é concebida numa perspectiva dentro de um bem-estar geral. E, além de tudo, não cabe ao Estado constituir personalidade, não cabe ao Estado fazer identificação de gênero. Ao Estado cabe somente declarar. E isso o STF também se utilizou desse fundamento e desse argumento também em sua importante paradigmática decisão proferida em sede da ação direta de inconstitucionalidade número 4275. E, por óbvio, como toda ação direta de inconstitucionalidade, uma vez decidido seu mérito pelo Supremo Tribunal Federal, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes e, por via de consequência, todas as pessoas devem a ela obedecer. E foi assim que o CNJ, observando essa decisão, logo em seguida, também no ano de 2018, porque essa ação direta de inconstitucionalidade foi no ano de 2018, meses após, o CNJ trouxe um provimento para regulamentar na prática essa alteração e ser utilizado pelos registradores. Trata-se do provimento 73 de 2018. Esse provimento regulamenta essa alteração na prática e por que agora a pessoa pode diretamente no registro civil alterar seu nome e seu sexo? Porque o STF, além de todos esses fundamentos,
deu uma interpretação conforme ao artigo 58 da Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, e nós sabemos que a interpretação conforme é uma técnica de decisão utilizada em controle abstrato. Para muitos também é um princípio hermenêutico. Até o STF entende que é um princípio hermenêutico caso se encontre dentro de um contexto de controle concreto, mas a verdade é que essa importante técnica de decisão prevista no artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, foi utilizada para dar interpretação conforme ao nome, de modo que aquela expressão dentro do artigo 58 que diz que a pessoa pode alterar o seu nome por apelidos públicos e notórios se enquadraria no caso do nome social do transgênero. Aí você vai perguntar, Luana, mas eu conheço um princípio extremamente importante do direito registrário, o princípio da veracidade registrária. Será que esse princípio não estaria sendo vulnerado por conta dessa decisão? O STF entendeu que não. O STF entendeu que, em verdade, há um sopesamento de princípios, e aí a gente traz aquela concepção de Robert Alexy, jurista alemão, e que nesse momento, dentro desse contexto histórico até de evolução jurisprudencial, deve prevalecer o princípio da intimidade. Isso mesmo. E a leitura que se deve fazer do artigo 28, do artigo 58, melhor dizendo, e também do princípio da veracidade é uma leitura à luz da Constituição Federal, sob uma perspectiva também do princípio da dignidade da pessoa humana. Aí você vai me perguntar, Luana, mas eu estou me lembrando de um outro princípio. Você está falando tanto de intimidade, vida privada, e o princípio da publicidade. Essa pessoa necessariamente deve dizer para todo mundo que é transgênero? A publicidade, o princípio da publicidade dentro da área registrária é importante e efetivado por meio de certidões, nós sabemos disso. Então, qualquer pessoa interessada ou terceiros podem ter acesso a essa certidão com esse elemento de averbação, com a alteração do prenome e do sexo? Pois bem, o STF também analisou essa questão sob o princípio da publicidade. Entendeu que há uma mitigação ao princípio da publicidade. Então, o STF entendeu que há uma mitigação desse princípio da publicidade, de modo que não há um sigilo absoluto quanto a esses elementos de averbação. No entanto, há sim uma restrição a essa publicidade. Desse modo, somente pode ter acesso ao inteiro teor dessa alteração quando ou o próprio está fazendo o requerimento ou então é proveniente de uma decisão judicial. Essa concepção do STF é extremamente importante porque observa o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal e, por um outro lado, também protege a intimidade daquela pessoa que se autopercebe do sexo diferente daquela constante de seu primeiro registro de nascimento. E, Luana, se o registrador entender que tem uma suspeita de fraude, de falsidade, de má-fé ou até mesmo de vício de vontade, o que ele faz? Bom, o registrador, nesse caso, também observando esse princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, pode submeter à apreciação do judiciário. O provimento 73 de 2018 traz essa previsão, coloca até inclusive que deve ser dirigido esse requerimento ao corregedor, mas temos que observar os códigos de normas de cada estado que tem liberalidade para estabelecer as suas competências. Dentro desse contexto, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem a vara única da comarca da capital, na qual eu trabalhei durante um bom tempo, inclusive durante essa decisão do STF, meu juiz na época entendia que era necessária fazer a cirurgia de redesignação sexual e em 2018 veio essa decisão e ele teve que a ela se inclinar.
Eu acho que entendo que essa decisão é extremamente importante para a evolução social. A jurisprudência e também o legislador deve atender e observar a realidade social, a evolução da sociedade, e sob essa perspectiva andou muito bem o STF. Até mesmo porque nós sabemos que fazer essa limitante, essa condicionante, inviabilizaria muitas vezes até mesmo a alteração do nome e do sexo. Isso porque, do ponto de vista econômico, muitas pessoas não têm um dinheiro para realizar essa cirurgia. E mais, do ponto de vista médico, em muitos casos, era também inviável do ponto de vista médico. Então, sobre essa perspectiva, andou muito bem o STF. Com isso, finalizo com vocês um importante tema, um tema super relevante. Trouxemos várias informações aqui, falamos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, da opinião constitutiva 24 de 2017, dessa ação direta de inconstitucionalidade do STF, número 4275, do direito ao nome previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos também, desse provimento 73 de 2018 e que pode ser realizado junto não só ao registro em que a pessoa é registrada, mas qualquer outro cartório de registro civil de pessoas naturais do país. É isso mesmo, de qualquer cartório, só basta depois fazer a comunicação através da central para fazer essa comunicação para o outro cartório. Então, há a possibilidade e trata-se também, como eu falei, de uma importante e louvável decisão. Com isso, finalizo esse importante tema. Aguardo vocês para novos vídeos com novos temas e também, se você quiser saber mais dicas sobre direito notarial e registral, acesse meu Instagram, @registrandonamente. Até mais!